Bom dia e a paz do Senhor, a graça e a paz a toda a Assembleia, a toda a Igreja, a todos os presentes. É um privilégio nós estarmos hoje aqui nesta manhã, em primeiro lugar porque é as primícias da nossa semana. Era bom nós termos este entendimento, esta reflexão a cada domingo. Nós não vamos apenas estar aqui mais um dia. Nós vamos estar a dar o melhor da nossa semana, o princípio da nossa semana a Deus. Nós vamos começar a nossa semana a dizer a Deus: Deus abençoa a nossa vida, que a Tua graça deixa sobre as nossas vidas. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos conhecer mais de Ti e nós queremos andar segundo a Tua vontade. Então hoje nós estamos a entregar as nossas primícias ao Senhor. É uma semana que nós começamos em adoração comum, em comunidade, a adorar ao Senhor, a cultuar a Deus. E é bom cada vez que nós estejamos juntos, nós entendamos isso. Nós não viemos entregar o que a semana nos proporcionou. Nós estamos a começar a dar ao Senhor aquilo que Ele já está a fazer na nossa vida e em fé, porque o crente anda pela fé, não é pela vista. Eu não venho agradecer a Deus ao domingo aquilo que Ele fez a semana passada. Eu venho dar graças a Deus e estar em obediência ao Senhor, sabendo que eu vou viver na Sua presença durante esta semana. Então o domingo é o primeiro dia da nossa semana e nós damos o melhor ao Senhor. Então cada vez que nós nos juntamos é com este propósito, de adorar a Deus, cultuar a Deus e que Ele faça a diferença na nossa vida. Em primeiro lugar quero dizer-vos que é um privilégio estar aqui neste lugar, não só na Assembleia, mas principalmente aqui neste lugar, no púlpito, porque é uma responsabilidade enorme, é um prazer enorme e ao mesmo tempo é este misto de responsabilidade com prazer, não é? Porque nós temos que falar aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. E nós terminamos uma série que falava sobre o reino de Deus, num ensino específico que Mateus no capítulo 13 nos ensina, em que Jesus dá aqui à volta de 7 parábolas, à volta não, são mesmo especificamente 7 parábolas, e que são chamadas as parábolas do reino. Eu não sei se é possível, mas eu estava aqui agora a ver aqui os nossos irmãos Hans, Joaquim e a irmã Rita. Eu posso pedir a alguém que fala alemão para estar ao lado deles e que possa traduzir simultaneamente? Já está lá atrás a minha mãe. Ok. Nós temos várias pessoas a falar alemão aqui nesta congregação. É muito importante isso, é giro. Então vou tentar falar devagar para que os nossos irmãos Hans, Joaquim e Rita consigam acompanhar o nosso tempo aqui também e que possamos aprender juntos. Nós hoje vamos falar de um princípio importantíssimo acerca do Evangelho do Reino. Como eu estava a dizer, nós falámos sobre as parábolas do reino, onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava a apresentar-nos o reino de Deus num período específico e que nós estamos a vivê-lo neste momento. Mas era necessário agora começar a falar numa série onde nós falamos sobre o Evangelho desse reino, que pertence a esse reino, que nos apresenta a esse reino, que nos permite viver nesse reino. E ouça com muita atenção, porque na realidade é este Evangelho e este princípio, nós não vamos dar hoje tudo, então eu quero vos convidar, porque o princípio que está neste Evangelho, nesta pregação, é um princípio que se chama um processo de santificação. Ok? Se eu desse aqui uma mensagem, ou um título à minha mensagem, inclusivamente não escrevi, mas é o Evangelho do Reino na vida de João Batista, e eu chamava o seguinte, ou eu dizia o seguinte: é uma chamada ao arrependimento. Antes de tudo, o Evangelho é uma chamada ao arrependimento. E eu gostava de ler convosco, mas antes de lermos, eu gostava que nós pudéssemos orar. Não só pelo tempo em que nós estamos aqui, mas pelo tempo que o Espírito Santo vai fazer frutificar a sua palavra quando nós não estamos a ver. Porque esse é um trabalho sobrenatural. Vamos curvar as nossas cabeças.
Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença e queremos fazer a Tua vontade. Queremos não só ouvir com atenção, mas queremos convidar-te, Senhor, a tomar conta da nossa mente e do nosso coração, de forma a que nós possamos responder de forma agradável, de forma honesta, de forma verdadeira e inequivocamente, Senhor, que nós nos possamos render a Ti, que és Senhor sobre os céus e a terra, és o Criador de todas as coisas. Nós somente somos criaturas Tuas. Mas Tu deste-nos o privilégio de nos podermos tornar-nos filhos do Altíssimo. Tão somente se nós acreditarmos no Teu amado Filho, não só na Sua pessoa, mas na Sua obra, naquilo que Ele conquistou para nós. Então, Senhor, transforma os nossos corações, transforma a nossa mente e que Tu possas ser glorificado nesta manhã e que a Tua igreja seja edificada no nome de Jesus. Amém. E amém. Eu peço-vos que vocês possam abrir as vossas Bíblias em Mateus no capítulo 3 e vamos ler do verso 1 ao verso 12. E eu ainda não tenho todas as estruturas, ou seja, eu estou a começar um processo, uma série, mas ainda não sei qual vai ser o fim desta série. Okay? Normalmente eu consigo ter essa noção, porque eu escolho uma série de textos, ou um livro específico, uma série de textos específicos em que falam sobre um assunto, quando ele é temático, mas neste assunto, e é um assunto temático, porque é o Evangelho do Reino, nós não temos aqui apenas um livro que trata do Evangelho, nós temos a Bíblia inteira a tratar do Evangelho. Então eu escolhi aqui textos específicos para durante esta série nós podermos sermos confrontados com a verdade do Evangelho e sermos convidados a viver nele e por ele e para ele. Ok? Então este é o primeiro texto que nós vamos ler, Mateus 3, do verso 1 ao 12. E diz assim as Escrituras: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É até aqui as Escrituras, o texto que nós vamos pensar e meditar sobre ele. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer o seguinte: quero chamar a atenção para quem Deus escolheu para começar este ministério da pregação do Evangelho do Reino. Quem é que Deus escolheu? Porque é um assunto tão importante. É apresentar ao mundo o Rei dos Reis. Vocês estão a imaginar o arauto, o anunciador, aquele que vem anunciar.
um rei chegar. Naqueles tempos era a pessoa mais bem vestida do reino ao entrar num lugar de boa vista, de boa aparência, com uma boa fala, com tudo aquilo que nós entendemos que de alguma forma nós éramos atraídos àquele anúncio, àquela publicidade. Vamos ver quem é que Deus escolheu. Agora, porque na nossa mente, na nossa ideia, como é que nós distinguimos alguém que fica com o nome marcado como grande na nossa sociedade, entre nós? Como é que nós distinguimos essa pessoa? Normalmente nós achamos que uma pessoa, quando nasce numa família poderosa ou com alguma distinção, automaticamente é alguém que nós reconhecemos também com essa distinção. Nascer numa família onde alguém é famoso, por exemplo, nós automaticamente também reconhecemos os próprios descendentes, a própria família com essa pessoa. Não vou agora citar nomes, mas vocês têm essa noção. Vocês veem aí nos vossos outdoors as publicidades de pessoas que nunca fizeram nada pelo nosso país, nem nunca fizeram nada de importante, nem de interessante. No entanto, porque o filho, ou a filha, ou alguém que nós conhecemos como extremamente famoso, é poderoso, é distinto, então essa pessoa é convidada para fazer parte da sua publicidade, porque as pessoas vão dar atenção àquela pessoa. Nascer numa família de grandes posses financeiras ou com um estatuto social destacado. Ainda há pouco tempo nós vimos que todos nós fomos convidados para estar perto do convento de Mafra porque alguém que a sociedade entende que seria importante ver o seu casamento, todos nós fomos convidados. É aquilo que a sociedade distingue como importante. Nascer numa família que a distinção académica é visível. Ou distinção académica porque alguém foi filho de um autor de um livro muito importante. Mas através destes critérios definidos pelo sistema em que nós vivemos, meus caros, Jesus não era uma pessoa importante. Por este sistema de critérios, Jesus não tinha graça nenhuma. Por isso é que Isaías diz que na sua aparência ninguém achou formosura. Ele não era atraente pela sua distinção académica, familiar, financeira, por nada. Então, segundo estes critérios que o nosso sistema nos indica, aquela pessoa é muito importante. Porquê? Porque tem muitos seguidores. Agora reparem naquele que foi escolhido para começar este ministério. Nasceu numa família regular. Ou antes, deixem-me eu mostrar aqui como é que Jesus é para a sociedade. Nasceu numa família de mãe solteira. Foi adotado por um pai, um simples carpinteiro. Ele não criou nenhum franchising. Deixem-me passar esta publicidade. Ele não era dono do IKEA, que toda a gente conhece. Ele não tinha assim uma empresa que lhe desse um nome destacado dentro da sociedade. Este é o pai da adoção de Jesus. Foi este homem e esta mulher, desconsiderados pela sociedade, que o nosso Deus escolheu para endereçar o seu Filho amado, para acolher o próprio Deus encarnado. Ele não era conhecido pelas suas posses financeiras, do próprio pai, a mãe, o próprio Jesus. Jesus não tinha uma formação académica reconhecida pelo Ministério de Educação da altura, porque os fariseus roíam-se de inveja pela capacidade de ensino que Jesus tinha, pela capacidade de entendimento que Jesus tinha acerca do reino de Deus, não sendo uma pessoa reconhecida pelo Ministério da Educação da altura. Não tinha um grau académico assumido. Jesus nunca foi tido como bem-sucedido. Aliás, aos olhos da sociedade, ele morreu como um criminoso. Toda a sociedade à altura gritou: crucifica-o. Então podemos afirmar de uma forma concreta, real, sem qualquer sombra de dúvida,
que os critérios da nossa sociedade são completamente diferentes dos critérios de Deus. Para a escolha de uma pessoa ou de várias. Porque pelos critérios do mundo, Jesus jamais poderia ter sido considerado grande no seu tempo. Agora, quem é João Batista? João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Talvez um pouco conhecidos ali na zona, porque Zacarias também servia no templo. Ele tinha uma escala. A Isabel era parente de Maria. Nós não sabemos mesmo o grau parentesco, ok? Ainda que a Bíblia, algumas traduções digam primo, é parente. Mas como a Bíblia tem ali uma palavra em grego que nos sugere primo, ou primo não, parente de sangue, então as Bíblias, as mais antigas inclusivamente, também nos traduzem como primos. Porquê? Porque o pai muitas vezes era o tetravô e o tio era considerado muitas vezes um pai, ok? Então esta não nos vai trazer aqui nenhum problema, mas eram parentes. Agora, quem dizia João Batista quem era? Olha, era um menino com um nome estranho. Porque no momento em que ele nasceu, o seu pai tinha sido silenciado pela aparição do anjo, dizendo que João ia nascer. E ele não falou mais até o menino nascer. E quando aquela malta vizinha, os primos, os tios, os avós, tanta gente ali, os vizinhos todos, já estavam a escolher o nome do menino, todos diziam que ele se tinha que chamar como pai, porque era assim que era a natureza daquela altura. Então ele tem de se chamar Zacarias, e Isabel disse, não, o seu nome é João. Como é que é possível ser João? Ele não tem nenhum João na ascendência dele. E o Zacarias pede para falar. Não conseguindo falar, pede uma tabuinha e escreve o nome de João. Porque foi o nome que Deus lhe deu. Então, na sociedade, João Batista começou mal. Começou com os pais avós, porque eles já eram de idade avançada. Escolheram-lhe um nome que não era um nome adquirido, nem era salutar dar esses nomes assim, porque não era da família. Então, mas ele é filho de algum João, é? Era essa a ideia. Vestia-se de forma estranha. Eu estou aqui com algum problema. Ele vestia-se de forma estranha, diz que ele se vestia com pelos de animais. Ele alimentava-se de forma peculiar, porque ele alimentava-se de gafanhotos e de mel. Ele não se socializava de forma normal, ou seja, nos dias de hoje, ele não tinha redes sociais. Se alguém o queria encontrar e ouvir o que ele estava a dizer, tinha que ter com ele a um lugar onde ninguém queria estar, que era no deserto. Um lugar onde não havia multidões, não havia comércio, não havia as montras bonitas, não havia as luzes de Natal. Não havia nada de chamariz. Era o chamariz, o centro era o Evangelho do Reino. Ele tinha um discurso diferente e duro. Não falava com o intuito de agradar massas. Ouça, os mais importantes, ele virou-se e deu-lhes um título muito interessante, que nós hoje não conseguimos falar nem àqueles que nos pisam os calos. Raças de víboras. Serpentes. Ele falava, ele tinha um discurso difícil de ouvir. Não era uma pessoa agradável nos nossos olhos da sociedade. E ele tinha um propósito de vida singular. Sabe porquê? Porque ele veio para pregar o arrependimento, pasme-se, a Israel. Ao povo santo. Ao povo escolhido pelo Deus santo. Se havia povo na terra que não se entendia, que se não reconhecia com a necessidade de ser chamado ao arrependimento, esse era mesmo Israel. Muito menos na cidade de Jerusalém. Israel não precisava de arrependimento aos olhos da sociedade. Israel precisava de libertação, não de arrependimento. E este é o primeiro milagre que nós vemos na vida de uma pessoa que era rejeitada pela sociedade. Não só a Judeia inteira, como as circunvizinhanças, Jerusalém, Judeia, circunvizinhâncias do Jordão, vieram ouvir João Batista. Como a nata, como também a nata da igreja. Aqueles que são santos.
que se acham superiores pela sua própria capacidade de se vincular ao Deus perfeito, foram chamados ao arrependimento. E este é o primeiro milagre da vida e do ministério de João. Porque jamais eles iam considerar isto de forma natural. Diz assim em Lucas 1, 76 a 80, em relação ao contraste daquilo que nós entendemos que a sociedade dizia de João Batista e aquilo que Deus diz acerca deste homem que Deus escolheu para pregar o arrependimento. Lucas 1, 76 a 80 diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. E nós podemos achar o seguinte: oh, coitadinho do menino, que viveu isolado, não tendo as redes sociais, não sendo influenciado por esta malta fixe, a nata de Israel, a nata de Jerusalém. Mas sabe uma coisa? Os pais entenderam esta passagem que nós acabamos de ler. Os pais entenderam qual era o propósito da vida de João ter vindo a este mundo. Ele não se deveria contaminar com a sociedade, porque jamais, quando nós estamos com os olhos vendados nesta sociedade, naquilo que está ao nosso redor, nós conseguimos ouvir a palavra arrependimento. Ou é um milagre de Deus, ou então nós rejeitamos qualquer mensagem que nos diga que nós estamos mal diante de Deus. Eu vou repetir: ou é um milagre de Deus, ou nós rejeitamos de forma tácita, claríssima. Não aceitamos, consciente e de forma também inconsciente. Diz assim no versículo 3 do nosso texto: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este foi o homem escolhido pelos critérios do Deus Altíssimo para pregar o Evangelho àquele povo que era chamado o povo de Deus e que tinha uma responsabilidade enorme de pregar o Evangelho do reino, apresentar o reino de Deus. João Batista é o escolhido de Deus para começar a anunciar acerca do Messias, que na realidade tinha sido profetizado pelo profeta Isaías há mais de 700 anos. Então este é o homem escolhido por Deus. Então eu quero fazer um desafio a todos aqueles que nos estão a ouvir. Todos nós estamos no processo do arrependimento. Todos os que estão aqui hoje a ouvir a palavra das Escrituras, a palavra de Deus. Não sei se foi um convite, se foi convicção, se foi escolha própria. Mas aquilo que eu lhes posso dizer é que vocês iniciaram um processo de arrependimento. E todos aqueles que já estão cá e que já começaram esse processo, continuam no processo de arrependimento. O arrependimento não é um sentimento, e já vamos lá ver isso apenas. Não é apenas um sentimento. Agora, qual era o teor da pregação de João Batista? O que é que ele veio pregar? O que é que Deus escolheu? E será que não lhe disse nada do que é que ele tinha que falar acerca da pregação do Evangelho? Nos versículos 1 e 2 nós vemos o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Isto era muito comum acontecer no Antigo Testamento. Nós podemos até achar, olha, ele deu-lhe ali uma pancada qualquer, fez algum curto-circuito na mente dele e ele tem um discurso completamente diferente. Ouça, pregar arrependimento não foi uma novidade no Novo Testamento. Não foi acontecer no Novo Testamento. Aliás, quero-vos dizer o seguinte, ainda que nós não entendamos isto logo à primeira, mas quem não entender, morda isto e vai entender o que está aqui a dizer. Neste momento, estamos a falar do Antigo Testamento ainda, apesar de já estarmos em Mateus. Porque o Novo Testamento é quando Jesus Cristo apresenta o seu corpo e o seu sangue e diz: esta é a nova aliança
no meu sangue. Novo Testamento é quando Cristo morre e ressurge para a nossa salvação. Ainda que nós tenhamos a divisão dos livros, onde começam a mostrar. Então, ainda que nós entendamos aqui, ainda estamos a falar na antiga aliança. Deus levantou um profeta na antiga aliança para nos apresentar a nova aliança. E esse homem é João Batista. Foi o último dos profetas antes da nova aliança. A Bíblia até diz que ele é, entre os homens, nunca houve um maior. Até à altura dele. Claro, nós sabemos que Jesus Cristo sobrepõe-se a todos os outros. Mas nascido de mulher, daquelas pessoas que nós entendemos, de homem e mulher, foi o homem mais importante, além de Jesus Cristo. Sabe que os profetas incitavam os reis, aproximado durante 400 anos no reino dividido de Israel e de Judá. Deus vai levantando profetas e profetas para pregar o arrependimento a esses reis. Porque quando o rei não se sujeitava a Deus, todo o povo sofria. Então nós vemos aqui, por exemplo, o exemplo de Jonas. Jonas foi levantado e pregou em Nínive, capital da Assíria. Mas vocês podiam me dizer, mas isso não é pregar a um rei de Israel. Jonas pregou em Nínive, capital da Assíria, para que o povo assírio se arrependesse e não fosse destruído por Deus. Estamos aqui a falar de uns anos antes. Uns míseros anos antes de Deus colocar a Assíria sobre Israel e fazer deles um cativeiro e os destruir. Se nós achamos que nós somos mais do que os outros, olhe para a igreja não, olhe para a vida de Israel. Levado ao colo por Deus durante mais de 800 anos, desde a saída do Egito. Tiveram um período de juízos por volta de 400 anos, depois de já estarem na terra de Canaã. E sempre que eles desobedeciam a Deus, Deus fazia-os sofrer para que eles se arrependessem. Estamos a falar de um período de mais ou menos 400 anos. Depois eles tiveram um período de reis, em que quando o reino foi dividido, estamos a falar aqui mais ou menos 400 anos. Em que Deus levantou profetas. Até que no reino do sul foram levados para o cativeiro da Babilónia. E pertenceram lá durante 70 anos. E Deus levantou profetas. Sabe quem foram os profetas levantados para estarem com Judá no cativeiro da Babilónia? Ezequiel e Daniel. E depois tivemos mais um período de 400 anos. Mas 400 anos de silêncio. Até que Deus levanta esta voz que clama no deserto, chamado João Batista, que aos olhos da sociedade não merecia ser chamado por Deus. Mas foi esse exatamente que Deus levantou. E sabe qual foi a pregação de Jonas ao capital da Assíria? Porque Deus queria que os assírios fossem a Israel, destruir Israel. A igreja precisa de entender esta história, porque nós muitas vezes pensamos que estamos no nosso comodismo, no nosso conforto. Mas ouça, o conforto está na obediência a Deus. A nossa paz está em agradar a Deus. Não está em vivermos as nossas vidas e pensarmos que Deus pode ser um amuleto em que nós o chamamos cada vez que esfregamos a lâmpada do Aladino e Ele vem até à nossa vida para nos abençoar. Sabe, quando nós tratamos Deus assim, o Deus somos nós. Porque queremos ser servidos por alguém que é superior a nós, mas nós queremos ser superior a Ele. Porque nós mandamos e exigimos que Ele nos abençoe quando nós queremos. Isso não é viver na obediência. Era assim que Israel vivia. E por isso Deus destruiu Israel com o poder da Assíria. Mas antes, mostrou a Israel que é possível ser arrependido. Mandou um profeta de Israel, do norte, pregar a Nínive, à Síria, acerca de arrependimento. Sabe qual foi a pregação de Jonas que nós temos registada? Ele só diz o seguinte: arrependei-vos. Mais 40 dias e esta cidade é subvertida, destruída por Deus. E diz que passou um dia inteiro a caminhar pela cidade
porque demorava um dia a caminhar por aquela cidade, a dizer esta mesma frase: arrependei-vos, porque mais 40 dias e Deus vai destruir esta cidade. Arrependei-vos, porque mais 40 dias e Deus vai destruir esta cidade. E sabe o que é que aconteceu? Eles arrependeram-se. Diz assim no versículo 10 de Jonas 3: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O arrependimento é que nos leva ao início do processo da paz com Deus. Agora, qual foi a pregação de João Batista? O que é que João Batista entendeu pelo profeta Isaías e pela parte de Deus que ele tinha que pregar às pessoas? Qual era o Deus que ele tinha que pregar às pessoas? Venha comigo, Isaías 40, no verso 3 a 8. E quem quiser seguir, nós temos aqui atrás, ok? Vai estar aqui atrás. É na mesma tradução que eu tenho. Se vocês quiserem acompanhar numa tradução que vocês estejam mais habituados, vocês poderão abrir. Então, Isaías 40, versos 3 ao versículo 8. E é daqui que Mateus, quando está a redigir, inspirado pelo Espírito Santo, este Evangelho segundo Mateus, que vai buscar esta passagem acerca do nosso versículo 3, que nós acabamos de ler hoje. Voz do que clama. Este é o que dizia por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Esta é a passagem que está em Isaías. 700 anos antes de João Batista ser levantado por Deus para falar esta pregação no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo. Vereda. No ermo, desculpem, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado. E nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos, aplanados. Sabe o que é que isto nos está a querer dizer? É que todos nós estamos no pecado. Debaixo da maldição do pecado. E quando chega esta palavra, esta voz, todas as coisas que têm que ser retificadas e aplanadas e transformadas, serão transformadas pela palavra da pregação do Evangelho. Todos os caminhos tortuosos serão aplanados pela pregação da palavra do arrependimento. Porque esse é o início do processo da paz com Deus, de um relacionamento com Deus. Ninguém pode ter um relacionamento com Deus a começar pelo fim. É pelo início. E o início é isto que nós estamos a ver hoje. O primeiro pregador do Evangelho do Reino. Versículo 5. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Não é isto que nós nos perguntamos a nós mesmos cada vez que nós temos interesse ou desespero que alguém ouça aquilo que nós já ouvimos? Aquele Evangelho que transformou a nossa vida, que nos atraiu a Jesus, que nos derrotou do nosso ego e que nos permite hoje olhar para Cristo e dizer, Senhor, Tu reinas na minha vida. Eu quero estar sujeito a Ti todos os dias da minha vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Eu vivo-a para agradar o Senhor Jesus. Sim, Ele é que se entregou por mim. Ele é que morreu por mim. Não fui eu. Eu não tenho essa capacidade. Eu posso escolher morrer para mim mesmo, para entregar a minha vida a Cristo. E isso é arrependimento. E diz assim no versículo 6, uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Não é isto que nós perguntamos a nós mesmos? Ouça, o que é que a Bíblia nos ensina que nós temos que clamar para pregar o Evangelho? Porque não há fé sem arrependimento. E não há fé sem pregarmos o Evangelho. Não é assim que Romanos 10, versículo 16 e 17 diz? Versículo 16, Romanos 10, 16, eu não vos disse esse texto, pois não, mas não precisam, eu posso ir aqui no instante. Diz assim, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Não é esta a percepção que nós temos quando pregamos o Evangelho e vemos que as pessoas não aceitam. E nós ficamos em polvorosa, derrotados, parece, mas não desistimos. Sabe porquê que nós não desistimos? Porque ninguém desiste daquilo que é único, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é necessário.
daquilo que é principal. E nós já vamos ver que pela palavra de Deus, João Batista entendeu isso. Por isso é que ele lhe deu a capacidade, a coragem e a ousadia de ir contra a nata, os principais de todo Jerusalém, de todo Israel. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quantas vezes nós oramos esta oração? Deus, eu já falei tantas vezes o Evangelho, eu já tentei arranjar tantos esquemas, tantas estruturas para pregar o teu Evangelho, ainda não deu resultado. Mas ouça, por esse foi o meu apelo hoje, e vai continuar a ser, e o meu desafio hoje é este: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Por isso é que eu falei do arrependimento ser um processo. E hoje você inicia um processo, ou você continua no processo. Porque a fé não é um sentimento espontâneo, momentâneo, passageiro. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de forma constante, regular. Porque aquilo que nós vemos hoje não víamos há 10 anos atrás. Está aqui alguém que é crente há 20 anos e ainda hoje pensa o mesmo que há 20 anos atrás quando se entregou a Jesus Cristo? Se for, eu vou-lhe dizer que você está enganado. E Deus deu-nos uma mulher ou um marido ou um relacionamento para nós entendermos que num relacionamento entre duas pessoas isso não existe. A mulher com que eu me casei tem vindo a ser descoberta pelo nosso relacionamento dia após dia. O meu relacionamento com Deus, ouça, eu amei Deus no momento em que Deus me abriu os olhos e me tirou as escamas. E eu consegui ver para além do meu umbigo, para além da minha capacidade. Eu fiquei completamente derrotado aos pés de Jesus. Eu disse: Senhor, eu não quero mais esta vida, eu quero servir para toda a minha vida. Eu desisti de todos os meus sonhos que eu tinha até aquele momento. Mas eu hoje amo Deus com consistência, com conhecimento, com outro entendimento. Sabe, há uma palavra que eu gosto muito de usar, porque é a maturidade espiritual. Eu hoje amo Deus com maturidade. Sabe o que isso é? Sabe o que é amar a mulher com maturidade? É não exigir dela o que ela não consegue dar naquele momento. E amá-la no mesmo tempo. Sabe o que é maturidade com Deus? É quando Deus não nos dá aquilo que nós queríamos. E nós não recuamos na obediência e no amor a Deus. Muito pelo contrário. Somos completamente estarrecidos. Somos completamente convencidos da sua grandeza e do seu domínio e da soberania, porque isso dá-nos paz. Se eu estou nos braços do Deus Altíssimo, capaz de todas as coisas, eu estou em paz. Nesta vida e na vida que vem a seguir. Ouça, nesta vida e na vida que vem a seguir. O que é que diz a palavra de Deus? Que hei de clamar: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Nós não pregamos isto quando pregamos o Evangelho. Nós não pensamos nisto quando estamos a pregar o Evangelho. Por isso é que João Batista conseguiu levantar-se e durante pouco tempo esgotou todas as suas baterias, de tal forma que ele estava triste, quando estava pesado no cárcere. E foi dizer aos seus discípulos: vão ter com Jesus e digam-lhe se ele é mesmo aquele que havia de vir. O tal desejo de servir a Deus. Foi para isto que eu fui chamado. Já terminou? Foi para isto que eu fui chamado. Já terminou? Os meus dias já acabaram aqui. Ele ouviu isto. Toda a carne é erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Como é que a flor da erva, qual é a glória da flor da erva? Ela seca, a sua flor cai e ela morre cada vez que o hálito do Senhor sopra. E o hálito do Senhor está a soprar pelas nossas vidas. A nossa vida é um ápice.
O que nós vivemos aqui não é para nosso prazer, é para a glória do Senhor. A oportunidade que Deus nos está a dar nesta vida é que nós entendemos e cheguemos ao conhecimento de quem Deus é para a salvação. A palavra de João Batista que ele recebeu para pregar o arrependimento foi isto mesmo: a vossa vida é um ápice, é rápida, é um momento, ela desaparece de forma fácil. E Deus deu-nos a capacidade e deu-nos a bênção de cada vez que nós olhamos para o espelho, essa realidade mostra-se verdade. Eu hoje tenho uma ruga que eu ontem não tinha. Bem-vindo. É Deus a soprar o seu hálito da vida, a chamar-nos para perto dele, a dizer-nos: olha para aquilo que eu quero que tu olhes, para o mais importante. Não valorizes apenas esta vida. Valoriza contudo o tesouro que eu tenho para ti, que é a salvação da tua alma, que vai ser revestida com uma nova carne, vai ser revestida de um novo corpo, um corpo que não se desgasta, um corpo que não sofre. Muitas vezes nós crentes não pregamos o Evangelho assim porque não cremos nele. Nós próprios não vivemos esse Evangelho. Temos medo da morte, temos medo de viver, temos medo de sofrer, temos medo do porvir. E chegamos a uma certa idade e dizemos: só Deus é que sabe, porque nunca ninguém esteve lá. Ouça, a palavra de Deus diz isso de uma forma clara. Peço desculpa pelo susto. Eu agora tenho de saber, nós temos crias dentro da barriga e elas muitas vezes já conhecem o pastor. Não é verdade. Tanto que muitas vezes as crianças são as mais sossegadas. Adormecem na altura do tempo da pregação porque estão habituadas a ouvir a voz do pastor. Sabe que o pastor não pode bater assim com tanta força, não é? Mas esta palavra de Deus em mim está-me a fazer, efervescer. Nós temos que parar de apresentar um Jesus bonzinho e temos que começar a pregar o Evangelho do arrependimento. Porque Deus só é bom porque nos chama ao arrependimento. Deus só é bom porque nós não merecíamos essa salvação e Ele está de mãos abertas e de braços abertos a dizer: vem até mim, verdadeiramente arrependido, e eu vou abraçar-te e dar-te uma vida nova. Ouça, aquilo que ele recebeu foi: a vida é um momento. O texto fala disto: corrupção do mundo, o terreno é seco, é devastado, é caminho tortuoso, a fragilidade da vida, o povo é erva, e seca, e cai a sua flor. Mas existem boas notícias. Preguem o Evangelho. Preguem que a vida é um momento. É um momento de oportunidade de reconhecer quem Deus é e da nossa fragilidade como seres humanos. Da nossa falta e da nossa falha diante de Deus. E preguem também sobre a recompensa de Deus, do juízo perfeito de Deus. Sabe qual é? É que aqueles que se depositam em confiança nas mãos do Deus Altíssimo, na pessoa de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, são salvas. E a recompensa é a vida eterna, juntamente com Deus, pela graça de Deus, para todo o sempre. Mas que o juízo de Deus também é verdadeiro e ele também é constante e é eterno, para um juízo eterno, na indignação, na ira, no castigo de Deus, pela pessoa que nunca reconheceu o seu pecado, a sua falha diante de Deus. Então o que é arrependimento na Bíblia? Arrependimento na Bíblia fala-nos de uma palavra, e etimologicamente, ou seja, o tratado dessa palavra é uma palavra que a Bíblia chama como metanoia. Sabe, ela é a junção de meta com noia. Meta é para além de. É algo superior, é alguma coisa que vai para além daquilo que conseguimos alcançar. E noia é mente. E aquilo que a Bíblia nos está a mostrar é que o arrependimento não é um sentimento apenas. É alguma coisa que invade a nossa mente, que nos faz pensar além daquilo que conseguíamos pensar.
enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. E aquilo que João Batista está a pregar é: eu quero que vocês se arrependam. Vejam para além daquilo que já viram até hoje. Porque o reino de Deus está próximo. E aquilo que Ele está a mostrar é: mostrem, deem frutos dignos dessa mudança de pensamento, desse enxergar para além. Então o arrependimento é uma mudança de atitude pela nova luz que chegou à nossa vida. O arrependimento é uma mudança de atitude porque uma nova luz chegou ao nosso entendimento. Há uma nova verdade a ser semeada em nós e vai dar um fruto, essa mudança de atitude, de resultado. Então, do ponto de vista teológico, metanoia, a palavra grega para definir este acontecimento, representa o processo de arrependimento, que é a conversão do indivíduo para uma determinada doutrina, para uma determinada verdade. Então ela consiste na reinterpretação da nossa vida. É nós olharmos para a nossa vida de uma forma diferente. Nós estamos a ser convidados para olhar para a nossa vida de uma forma e reinterpretá-la segundo a luz que Deus nos está a dar. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende do seu pecado e se rende a Deus. E isto é o que a Bíblia nos ensina. O arrependimento é o início do processo da salvação. Agora eu quero vos dizer o seguinte: é Deus que nos ajuda a chegar a esse processo. É Deus que nos mostra a necessidade de nós mudarmos o nosso caminho. É Deus que nos dá esse novo insight, essa nova luz de entendimento acerca da sua palavra. Arrependimento é o reconhecimento do pecado. Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que nós estamos em falha para com Deus. Diz assim em João 16, versos 7 a 9, que diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E estamos a falar do Espírito Santo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Ouça, isto é muito claro. Do pecado porque não creem em mim. Então quando nós começamos a crer em Cristo, na sua pessoa e naquilo que Ele fez por nós, e que Ele é o Deus eterno, como a palavra de Deus nos ensina, ouça, então nós começamos a vê-lo de uma outra forma. E nós começamos a reinterpretar a nossa vida de uma forma diferente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26, diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, ouça, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Esta é a nossa oração, quando estamos a levar alguém ao conhecimento do Evangelho, para que o arrependimento lhes seja concedido pela parte de Deus. A nossa forma branda, a nossa forma paciente, mas sempre constante na verdade. Sempre constante na verdade, não pondo em causa a verdade de Deus. Não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então o que é que nos mostra que é o arrependimento pelas Escrituras? O arrependimento é concedido por Deus para que eles tenham uma nova postura diante do conhecimento de quem Deus é. Não só para terem o conhecimento de quem Deus é, mas para que a sua vida comece a ser conduzida dentro daquilo que é a vontade de Deus. Mas há um trabalho que nós temos que fazer neste processo, que é nos irmos desembaraçando do velho homem, desembaraçando dos velhos laços que nos conduziam ao pecado, conduziam ao fruto do pecado. Então o verdadeiro arrependimento envolve um senso de consciência da própria culpa, da nossa pecaminosidade e desamparo diante de Deus. No Salmo 51, quando
O Salmo de Davi, ele está a falar sobre o seu arrependimento relativamente ao pecado com Batseba. Ele diz o seguinte no versículo 2 a 5: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Foi preciso um profeta de Deus ser levantado e enviado a Davi para que ele tivesse entendimento do seu pecado. Ele teve que ouvir a palavra de Deus dizendo: olha, tu estás mal. E aquilo que tu mereces pela tua atitude é morrer. E sabe, ele ouviu isso da sua própria boca, pela sua própria interpretação daquilo que o profeta lhe estava a dizer como palavra de Deus. Ele próprio o ajuizou sobre a sua vida e a sua atitude até aquele momento. Ele disse: eu sou digno de morte, porque ele disse: esse homem é digno de morte. Ele disse: esse homem és tu. Então a pregação do Evangelho, aquilo que faz na nossa vida, é nós reconhecermos o nosso erro e o nosso pecado diante de Deus. Diz assim o salmista: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É atribuir a Deus toda a santidade, toda a verdade quando Ele nos acusa. Sabe? É não escondermos do nosso erro e do nosso pecado. É nós dizermos abertamente: Senhor, Tu és verdadeiro, eu sou mentiroso. Tu és santo e eu sou pecador. É ter esta consciência clara. Arrependimento na Bíblia é isto. É também aquilo que diz em Salmos 109, 21 a 22. Já agora deixe-me terminar o Salmo 51, porque ele é importantíssimo, no versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Para quem acha que o pecado é alguma coisa que nós tropeçamos aqui neste mundo, quero lhe dizer que a Bíblia nos ensina o seguinte: nós nascemos com esta natureza pecaminosa diante de Deus. Então ainda antes de eu nascer eu já era pecador. E por aquilo que me estava a ser mostrado pelo mundo e pela minha natureza, era o resultado que eu ia ter, era ser inimigo de Deus até ao final da minha vida, a não ser que Deus me atropelasse nesse caminho e me chamasse para a sua salvação. E eu fui chamado para a salvação. Isto devia abanar o nosso coração de uma maneira. Vamos ao Salmo 109, versículo 21 e 22. Mas Tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do Teu nome. Esta é a oração daquele que está a ouvir estas palavras e ainda não consegue enxergar isto. Senhor, eu ouvi isto, mas eu ainda não consigo viver isto, eu ainda não consigo, sei lá, não está a fazer a mesma coisa do que naquela pessoa que está ali a falar. Ouça, esta é a oração daquele que já entendeu intelectualmente, mas que ainda não exprime isso de uma forma natural ou sobrenatural. Mas Tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do Teu nome, livra-me, porque é grande a Tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Arrependimento não é só este sentimento, não é só esta atitude de entender o pecado em mim, é mudar de vida. É fazer de tudo para mudar de vida, para agradar a Deus. Então podemos concluir que na Bíblia arrependimento não é apenas um sentimento, não é algo que invade a nossa vida e que nos faz tristes, que nos faz chorar, que nos faz deleitar e curvar diante de Deus e ter uma oração destas. Arrependimento na Bíblia é como nós dizemos uns aos outros, diz: olha, arrepia caminho. O que é que isso quer dizer? Muda o curso de vida. Se vieste assim, então agora vais ao contrário. Arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, de remorso, de tristeza, etc. Arrependimento não é apenas um momento ou um ato espontâneo e isolado, mas ele aponta para o início de um processo, que é o processo da salvação, onde nós estamos inseridos. Quem já aceitou este arrependimento e olha para Jesus Cristo como o único Salvador, a única possibilidade de nos mediar diante de Deus o Pai, porque é Jesus Cristo. Por essa razão traça um novo começo de vida e um novo caminho. Determina na sua mente e no seu coração: eu vou mudar
de vida. Eu vou mudar de vida. Quero lhe dizer o seguinte, não vai ser fácil. E precisa de estar congregado a uma igreja. Precisa de ouvir regularmente o Evangelho. Precisa de ser convidado e desafiado a orar todos os dias da sua vida. E isto de forma regular e constante. E posso lhe dizer o seguinte, mesmo de forma regular e constante, vai ser difícil. Porque vamos ter aqui a natureza do pecado a chamar-nos, ao agradar-nos a nós mesmos, ao desistirmos, ao culparmos-nos, ao termos o remorso, e muitas vezes a culpa toma conta da nossa vida. Mas sabe que neste arrependimento, mudar de vida, também é não permitir que a culpa nos derrote. É dizer assim, Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado, o preço da minha culpa. Ele cravou naquela cruz a minha cédula que dizia que eu era pecador. Está lá cravada na cruz. Trau! Então esta culpa não vem de Deus. Quem está a ser esmagado por uma culpa que já pediu perdão, sinceramente, essa culpa não vem de Deus. E existem algumas consequências do arrependimento. Como João Batista diz, deem frutos dignos de arrependimento. Versículo 10 diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Sabe o que é que este versículo quer dizer? O juízo de Deus veio à terra desde agora. Os últimos tempos são vividos a partir daqui. O juízo de Deus está posto na terra e está indo à raiz. E toda a árvore que não dá bom fruto será arrancada e lançada no fogo. E são frutos de arrependimento. Daí nós percebermos aquela exclamação de João Batista: raças de víboras, quem vos mostrou que vocês tinham que fugir da ira futura, vindoura? Quem é que vos mostrou? Então agora não venham cá dizer, eu sou filho de Abraão e tal. Não se autojustifiquem, é isso que ele está a dizer. Não se autojustifiquem, mas deem frutos dignos de arrependimento. Que são quais? Mudem de vida. A pessoa não só toma consciência do pecado, como também desenvolve uma intolerância ao resultado daquilo que o pecado produz na nossa vida. Aquilo que nos dava prazer agora passa a dar-nos desconforto, passa a tirar-nos do sério, passa a ser desconfortável e ser indignado. De forma indignada andamos ali. Até tratamos mal as pessoas que amamos, porque estamos mal connosco mesmos, por causa do pecado que está a ser produzido na nossa vida. Já aconteceu na sua vida? Não? Claro que sim. Eu estou a dizer claro que sim, na expectativa que o Senhor Deus tenha enviado o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque é o Espírito Santo que nos admoesta do pecado, do juízo e da justiça. Em Gálatas 2:20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em segundo lugar, não é só mudar de vida, é aceitar a correção de Deus. É aceitar a correção de Deus de forma agradável. E isto não significa que não exista mais pecados a serem cometidos pela nossa vida. Não é isso que significa, mas significa que nós temos o desejo de evitar cada vez mais esse erro. E quando ele existe, vem a necessidade também de nós pedirmos perdão a Deus por esse erro. 1 João 1, 7 a 9 diz o seguinte, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Está a haver a necessidade de nós estarmos juntos regularmente? Constantemente? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é o andarmos na igreja que purifica do pecado. O andar na igreja é necessário. É uma ordem de Deus. Porque é aí onde nós nos admoestamos e temos comunhão com a sua palavra, em oração e adoração comum. Mas aquilo que nos lava e purifica é o sangue de Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, muitas pessoas, ou algumas pessoas, ou alguém aqui poderá estar a pensar e a culpabilizar-se e a martirizar-se pela culpa de algum pecado. Temos um bom remédio. É tomar consciência dele e chegar diante de Deus e pedir perdão por ele e libertar-nos dessa culpa, desse peso. Jesus diz: vinde a mim, todos os tais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Libertem-se da culpa. Porque o pecado não é o castigo de Deus por aquilo que nós fizemos. Pecado é aquilo que nós somos sem Deus. Mas quando Deus vem à nossa vida, esse pecado é limpo e lavado. Então a culpa já não deve pertencer a quem está em Cristo, a ser lavado constantemente pela purificação do seu sangue na sua vida. E deve ser liberto de sua culpa. Romanos 8, 1-2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que eles nunca mais cometam um erro, que eles nunca mais conseguem deixar, ou que eles conseguem deixar de pecar para toda a vida. Não, a natureza pecaminosa está lá. Por isso, diz em Colossenses 3, de 1-5, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que mortificais o pecado em vós, a vossa natureza. Então é um trabalho que nós temos de uma forma processual. Libertem-se da culpa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E esta libertação da culpa leva-nos a praticar boas obras. Mas as boas obras não podem ser reduzidas àquilo que a nossa sociedade entende que são boas obras. Reduz aquilo das boas obras a dar roupa a quem não tem, a dar comida a quem tem falta. Mas a Bíblia, quando fala de provas dignas de arrependimento, não está a reduzir as boas obras a isto. Elas devem ser interpretadas principalmente como uma obra de transformação constante, onde a pessoa se rende a Deus dia a dia e resolve que o seu grande objetivo de vida passa agora por conhecer a Deus. Agradá-lo em todo o seu tempo, no seu caminho, e servi-lo com todas as suas forças e capacidades para o resto da sua vida. Tito 2, de 13-14, diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, durante este tempo em que vivemos, nós aguardamos pela bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Como? Sujeitando o nosso corpo e a nossa vida a praticar em tudo boas obras dignas de arrependimento. O arrependimento é o princípio que nos leva a Cristo. Não importa quem você é, de que família procede, não importa o sucesso profissional que já conseguiu ter até agora, ou a qualidade e a quantidade nos relacionamentos de amizade, ou relacionamento conjugal, ou mesmo parental. O que o Evangelho do Reino nos prega é que diante de Deus nós temos de nos arrepender da nossa natureza de pecado e esperar que a sua misericórdia nos alcance e que através da sua graça Ele nos conceda o arrependimento. Essa vida está somente no seu Filho, Jesus, que é o Cristo, aquele que foi tão anunciado e tão esperado, e quando Ele chegou foi rejeitado. Porquê? Porque no critério do mundo e do pecado
e da sociedade, eu poderia dizer das sociedades todas, Jesus não encaixa no perfil do nosso libertador. Mas ele encaixa no perfil do libertador de quem Deus quer libertar. E foi ele que viveu neste mundo caído e viveu uma vida perfeita e ofereceu a sua vida em sacrifício vivo que era necessário e era exigido pela santidade de Deus para pagar o preço da culpa do pecado. Agora o meu convite e o meu desafio, e penso que o grupo de louvor possa subir, é que todos aqueles que entenderam esta mensagem de parte de Deus, todos aqueles que ainda não estão no processo, possam começar esse processo. Façam uma oração sincera diante de Deus. Submeta-se diante de Deus. Entregue a sua vida de uma vez por todas a Deus. E espere nele não só nesta vida, mas na vida por vir. Porque a nossa vida é um sopro. É um sopro. Todos nós conhecemos alguém que já não está entre nós. Todos nós conhecemos alguém de quem já nos despedimos. E é só olhar à sua volta e estamos mais uns quantos. Todos nós vamos nos despedir desta vida. Uns antes e uns depois. Mas todos nós vamos nos despedir uns dos outros. Mas todos os que se chegarem a Ele, se sujeitarem a Ele, lhe entregarem as suas vidas e estiverem dispostos a viver nele, por Ele e para Ele, recebem o dom da vida eterna e são abençoados. Como em Efésios nos diz, nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais, ou espirituais, desculpem, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos aqueles que decidirem neste momento começar ou iniciar esse processo e todos aqueles que revalidarem o estar nesse processo estão em Cristo Jesus neste momento. Nos lugares celestiais e a viver a vida neste lugar ainda aqui com todas as bênçãos espirituais lançadas sobre a sua vida. Mas sabe, eu vou dizer outra vez, bênçãos espirituais, para que em tudo consigamos entender o princípio do arrependimento, que é o início da nossa salvação. É a continuidade no processo de santificação. E só através do arrependimento. Por isso é que o Evangelho, nós vamos ver durante esta série sempre, nós vamos ver sempre o início das pregações do Evangelho. Vem sempre a palavra, arrependei-vos. Arrependam-se. Porque esse é o início do processo da salvação. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai nosso, que estás nos céus e aqui, que a tua presença se faz através do teu Espírito aqui. Toca o nosso coração, Senhor. Porque mais do que palavras, mais do que algumas ideias, que o princípio da tua vida eterna seja pregada pelo teu Espírito a cada coração aqui neste lugar. Porque todos nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti no início, durante e para sempre. Precisamos de ti no início, durante e para sempre. Que a tua palavra nos seja ministrada pelo teu Espírito, Senhor, aos nossos corações, à nossa mente. E que cada um que esteja aqui neste lugar se possa render diante de ti, diante da tua grandeza, diante da soberania do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E que nós possamos permanecer aqui neste lugar a ouvir sistematicamente a tua palavra, porque tu dizes na tua palavra que nem todos os que ouvem obedecem ao teu Evangelho, mas que o segredo é que o ouvir, que a fé vem pelo ouvir.
Senhor, a minha oração nesta manhã é que tu possas produzir fé em cada coração que está aqui, para que o arrependimento seja uma realidade e que esse fruto possa ser visível a toda a igreja, para que nós nos animemos no fruto do teu Espírito aqui neste lugar. Eu acredito piamente, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ajuda-me, Senhor, não só a pregar a tua palavra, mas a vivê-la. Que a montra da minha vida, Senhor, não sejam apenas palavras, mas sejam em tudo poder, vivido pelo teu Espírito. E que essas provas visíveis, dignas de arrependimento, de uma mudança de vida, de uma entrega total, possa ser a maior publicidade, Senhor, de mão dada com o Evangelho que deve ser pregado pelos meus lábios. Eu faço desta a nossa oração, para que tu possas ser engrandecido, Senhor, possas ser revelado e possas conceder o arrependimento, e não só o arrependimento, mas a força e a capacidade de nós irmos ao encontro da tua vontade, enquanto estamos aqui neste sopro de vida. E a minha oração, Senhor, é sopra sobre nós o teu Espírito. Dá-nos o entendimento, o conhecimento da nossa parte, Senhor. Nós queremos crer em ti. Nós queremos acreditar piamente em ti. Que não haja aqui ninguém, Senhor, que saia com a mesma atitude com que entrou, mas que saia revalidado, que saia transformado, que saia renovado, regenerado pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.